Graça e paz, igreja, amém? Amém. Pastor, é uma honra, né, ter essa responsabilidade de trazer a mensagem dessa noite, no dia do pastor. E o senhor sabia, pastor, que tinha uma missionária aqui que já estava orando há muito tempo por esse momento? Interessante, que eu acredito que a oração dela se uniu com a minha e chegou no trono da graça. E eu quero agradecer a vovó Jerônima. Olha, eu não acredito em oração poderosa, não existe isso. Existe aquela oração que acerta o coração de Deus. Muito obrigada. E hoje, nessa noite, é dia de festa. Hoje, nesta noite, a gente iniciou já em festividade, né? Hoje a gente teve meio-dia um almoço maravilhoso, que até agora eu estou empachada, né? Para alimentar o nosso corpo. E nesta noite, o Senhor, Ele nos convida a olhar para o dia do pastor. E o dia do pastor, igreja, não é apenas um dia que foi colocado ali no calendário. Não, esse dia ele foi separado por Deus para eu e você reconhecermos, preste atenção, para eu e vocês reconhecermos o cuidado do nosso Deus, o zelo do nosso Deus, o amor do nosso Deus através de uma vida, a vida do pastor Edivaldo. E quando, amada igreja, a gente olha muitas das vezes para o pastor, a gente só se remete a olhar para onde? Para o cajado, não é verdade? E hoje eu te convido, a gente vai desviar um pouquinho o nosso olhar do cajado. A gente vai lembrar assim que o cajado, ele tem um simbolismo, mas o cajado, ele também tem uma representação. Na palavra de Deus, o cajado simboliza pastorado. Significa o quê? A direção para onde a pibidã, a igreja, ela deve seguir. Mas também o cajado, ele representa proteção contra as ovelhas. Gravem isso. Mas o cajado também representa, como é que eu posso dizer? Resgate. Resgate daquelas ovelhas que andam dispersas, perdidas, afastadas. Mas o cajado, ele representa também autoridade. O cajado representa liderança. E nessa noite, igreja, nessa noite especial que comemoramos o dia do pastor, eu quero desviar por alguns instantes, como eu falei, o nosso olhar do cajado. O Senhor nos convida a olhar para outra coisa. As mãos que sustentam este cajado. Faz assim, pastor. Faz assim. A sua ovelha está ruizinha da mão. Mostra aqui para as suas ovelhinhas. É essa mão que o Senhor nos convida a olhar nesta noite, né? Nós queremos olhar, pastor, para essas mãos, longe do ministério. É só por algum momento que o Senhor vai entender. Nós queremos olhar para essas mãos que choram no secreto. Nós queremos olhar para essas mãos que mesmo angustiado, sobe aqui no púlpito e prega com autoridade, com fé, com alegria e alegra os nossos corações. Aleluias. Vamos olhar para as mãos do nosso pastor, as mãos do pastor Edivaldo. E vocês sabem que o pastor, ele gosta que a gente leia em unidade, né? Ele diz que a pibidã faz a leitura mais linda. Quem falou isso foi o irmão Alex. E eu peço agora, em reverência à palavra de Deus, que você se coloque de pé. Se você conseguir projetar
aí o livro de Êxodo, capítulo 17, o versículo 11 e 12. Só que o 12 a gente só vai ler a parte A, tá? E a gente vai ler muito lindo em homenagem a nosso pastor. Olha o que diz aqui. 1, 2, 3 e... Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele. Tá bom, amém, era só partear, mas não tem poder assim. O Senhor nesta noite, Ele nos convida a refletir sobre as mãos que abençoam. Só que essas mãos, como já foi falado, né, já foi testificado que era diretivo de Deus essa mensagem, elas também se desgastam. Igreja, as mãos do pastor Edivaldo, elas foram separadas, elas são mãos consagradas. São mãos sagradas para a obra do Senhor. E se pararmos para pensar, toda a rotina do nosso pastor, ela é marcada pelo movimento das mãos. É certo? São mãos o quê? São mãos que abençoam a igreja no final do culto, dando a bênção apostólica. São essas mãos, pastor Edivaldo, que batizam. São essas mãos que as mãezinhas apresentam os seus filhos, né, ao Senhor. São essas mãos que consagram matrimônio. São essas mãos que folheiam a palavra de Deus nas madrugadas frias. E essa palavra, eu acredito que o pastor ele tem todo um cuidado de estudar para que esse maná que vem do céu para a nossa vida, ele venha com nutrientes necessários. Domingo passado, a missionária Elizabeth falou que a gente não deve procurar uma igreja perto da nossa casa. Nós temos que procurar uma igreja que anda segundo a palavra de Deus. Eu gravei isso. E assim, aqui na Bibidã, tem palavra fortificada, tem palavra que tem todos os nutrientes necessários para que eu e você não tenhamos desnutrição espiritual, para que eu e você não venhamos a morrer de anemia espiritual. E amados, aqui tem alimento correto. Não se acrescenta uma vírgula e não se tira nenhuma vírgula do que diz a Escritura. Aqui tem alimento correto, concreto, conciso, né? Não tem enrolação. É palavra de Deus. Mas igreja, as mãos que abençoam, como eu falei, elas também se cansam. É uma verdade. As mãos se cansam, pastor. E o texto diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Moisés, que era um grande líder, Moisés que viu diante dele o mar se abriu, o mar vermelho se abrir, ele sentiu as mãos pesadas. Sabe por quê? Moisés era um ser humano. Ele era um homem, mas um ser humano. E o cajado, ele pesa. Felipe, vem aqui, por favor. Eu quero um voluntário. Nem a mão com tendinite me deixou mais sossegada. Você pode pegar? Pode levantar? Você acha que é pesado? Não, né? Mas e se você ficar aí 24 horas com a mão assim? Obrigada. O ministério pastoral, gente, é assim.
peso do cajado não é o problema. O grande desafio que o nosso pastor encontra pela frente é que ele precisa segurar esse cajado todos os dias. Você viu a responsabilidade? Ele segura quando ele está triste, mas ele segura quando ele está alegre. Ele segura quando ele está com a saúde plena, mas ele segura quando ele está de pé quebrado. Quando ele tem que quebrar a parede. Quando ele tem que colocar a parede no lugar. Quando ele tem que pintar. Quando muitas das vezes o corpo do nosso pastor pede descanso. Ele segura o cajado. E diferente muitas das vezes, irmãos, do que eu e você pensamos, o pastor, ele não é blindado das intempéries da vida. Ele sente angústia, ele sente exaustão, ele sente dificuldade. E às vezes, muitas vezes, pastor, a gente acha que o Senhor é um super-herói. Não é verdade? Você já experimentou conversar com o pastor? Ele tem resposta para tudo. E por isso que muitas das vezes a gente acha que o pastor é um super-herói. Mas ele é um homem normal. A diferença é que ele foi ungido por Deus. Mas ele é um homem de carne e osso, cujas mãos enfrentam a responsabilidade de cuidar de vidas, de cuidar de um rebanho. Irmãos, eu achei lindo as crianças falarem aqui, umas decorarem. Eu sou péssima para decorar. Irmão Jesus. Eu não sei, só a graça de Deus eu acho tão lindo. Mas assim o Senhor me dá a possibilidade de guardar e captar aquilo que eu ouço e que mexe profundamente no meu coração. E certa vez, o pastor, ainda esse mês, ele falou algo no púlpito, que naquele grande dia, quando ele estiver face a face com o Senhor, ele vai prestar conta da vida dele e da igreja. Enquanto eu e você vamos prestar conta da gente. Olha o peso dessa responsabilidade. Outra coisa que o pastor fala: enquanto eu e você dormimos nas madrugadas, é o tempo que ele tira para orar, para meditar, porque tem menos congestionamento. É isso, pastor? Né? E assim, igreja, como não amar um pastor desse, que tem cuidado, que brota amor, que tem prazer de estar no meio das suas ovelhas. E o pastor, eu pedi para o pastor mostrar as mãozinhas dele. O pastor, ele carrega marcas, às vezes invisíveis. E se eu e você olharmos para olhos espirituais, nós vamos conseguir ver essas marcas, pastor. Muitas vezes são marcas de angústia. Quando o Senhor é chamado para ministrar no culto fúnebre de uma ovelha querida. São marcas, muitas das vezes, de ter engolido o próprio choro, porque alguém foi incompreensível, uma ovelha rebelde. Às vezes o Senhor sofreu críticas, às vezes o Senhor sofreu calúnia, e por muito o Senhor preferiu ficar no silêncio, contar tudo para Deus, para que não viesse a ferir o corpo de Deus. E assim, pastor, nós sabemos que o seu trabalho, grande parte é no secreto, onde ninguém vê, mas o Senhor vê.
E cada calo espiritual, cada choro, cada angústia, cada aflição, cada suor que o Senhor derrama sobre esse cajado, elas estão registradas na OS de Deus. Elas estão registradas no livro de Deus. E o Senhor sabe que terá recompensa. O Senhor sabe que terá galardão. Glória a Deus por isso. As mãos invisíveis. Aí você pergunta assim, bom, se o cajado pesa, a mão do pastor se cansa, como é que esse homem continua se mantendo de pé? Como é que ele continua subindo no púlpito, sorrindo, pregando e nos amando, quando a gente faz umas birras sem vergonha com o meu pastor? Não é não, pastor? A resposta ela é simples, tá? Porque por trás das mãos do pastor existem mãos invisíveis que sustentam essas mãos. Amém? Amém. E olha o que diz em Salmo 37, 24. Se você puder passar aí. Salmo 37, 24 nos dá essa garantia. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Glória a Deus. Antes do pastor, acho que alguém falou isso aqui. Antes do pastor, ele ser o nosso guia, ele nos instruir, ele é ovelha do nosso pastor supremo. E nas madrugadas de aflição, eu fico imaginando quantas vezes o pastor chorou e viu a sobrecarga da missão pastoral sobre os seus ombros. E ele chegou, Senhor, eu não consigo, está pesado demais, eu quero largar tudo, eu vou desistir. Isso eu estou conjecturando. E aí o nosso Deus, que tem um cuidado todo especial com o nosso pastor, porque ele foi separado por ele, né? Ungido pelo nosso Senhor. Ele fala, o Senhor fala através da sua palavra, que é viva. O Senhor fala com ele através de louvores. E o Senhor fala no seu coração. Não é verdade, pastor? E aí o Senhor olha para ele e fala, Edivaldo, a obra é minha, a igreja é minha, eu te sustento, eu renovo as tuas forças, sou eu que curo feridas e te dou vigor, firmeza, porque o Senhor é a nossa rocha firme, a nossa rocha e a nossa força diária. E Deus, igreja, ele é tão sábio, que ele não levantou o pastor para andar sozinho. Eu e você, isso foi falado no início do culto, se tu tiver ligado. O pastor, o irmão João falou. Eu e você temos um papel importantíssimo nessa jornada do pastor. Deus, em sua sabedoria, ele cria, ele estabelece uma conexão, uma parceria entre a igreja e o pastor. O cajado, ele é o escudo da igreja. E para que o escudo da igreja continue de pé na guerra espiritual, o pastor ele não pode andar sozinho. Voltando ali no texto que eu interrompi vocês de ler a parte B.
ela diz que Moisés ele se cansou, mas não termina dizendo que Moisés ele jogou o cajado no chão, né? Versículo 12, ele revela para a gente o segredo da vitória. Então, o versículo 12, a parte B, fala: então tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se nela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Olha o resultado dessa união. Unidade. Quando a igreja ela cuida do nosso pastor, quando a igreja cuida da família pastoral, ele é a maior beneficiada. A guerra, né, irmão João, não era decidida na força da espada, mas a guerra era decidida ali no alto do monte com Moisés. E se as mãos de Moisés caíam, o povo morria. Não é verdade? E quando a igreja mantém o pastor firme, em comunhão com Deus, com mente sã, guarde isso, igreja, ela protege a si mesma. Sabe por quê? Um pastor desanimado, ele não consegue proteger nem ele mesmo, quanto mais um rebanho. Olha o que diz em Hebreus 13, versículo 17. Quando diz para a igreja obedecer e cooperar com os guias espirituais, para que não façam isso, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Se o pastor trabalha sobrecarregado, a igreja é a maior prejudicada. Cuidar, irmãos, do pastor não é um favor que nós fazemos a ele e nem a família pastoral. É um investimento em nós mesmos. Se o pastor prospera, a igreja prospera. Se ele estiver firme, a vitória de Deus, ela chega para você no vale em que você se encontra. Seja ele na doença, seja ele na escassez. Amém, igreja? Amém. Porque muitos pastores, eles largam o cajado. A gente vê muitos relatos desses, né? Com várias justificativas. Uns são porque não tiveram a preparação, né, pastor? Muitos acham que ser pastor é você vir de terninho e gravata bonitinho, sentar aqui, enfim. É o pastorado do Baúba, né? Mas o pastor passa por um processo, né, para ser nomeado, não é isso, pastor? A pastor. E muitas das vezes também existem pastores que olham para um lado e para o outro, eles sentem pesar e não vem ninguém para apoiar. Então, igreja, hoje, a pergunta é: quem são Arão e Hur na vida do pastor? Responda para o pastor. Quem são Arão e Hur na vida do pastor? Olha. Somos nós, pastor. Bora repetir para ele? Somos nós, pastor. Glória a Deus. E como nós sustentamos as mãos do nosso pastor? Através da oração. Quando eu oro pela família pastoral, pela minha professora Seni, pelo meu filho Hudson, pelo meu pastor, nós estamos aliviando a sobrecarga do nosso pastor. A gente está segurando o braço do nosso pastor através do respeito. Quando eu não sou alvo para que seja propagado
propagado fofocas. A gente tem que eliminar isso, murmuração, crítica. A gente precisa, Pibidã, escolher andar em unidade. Quando a gente anda em unidade, a gente diminui o peso do cajado. Através do apoio. Quando eu me coloco à disposição, dizendo, pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Tem pessoas que não sabem cantar, mas sabem pregar. Tem pessoas que pregam, mas não cantam. Tem pessoas que não podem lavar o banheiro, fazer a limpeza, porque tem hernia de disco. Mas, gente, nós temos talentos. Se você procurar alguma coisa, você tem de útil para fazer para o Senhor. Não é verdade, pastor? E quando a gente faz isso, a gente diminui o fardo do nosso pastor. Sabe por quê, igreja? Aqui na Pibidã existem grandes talentos e o Senhor tem levantado para ajudar o pastor. Existem intercessores. A minha vovó Jerônima, meu Deus, não aborrece ela não. Que a oração chega no trono. Não é verdade, minha vovó? Pastor, mas eu quero te dizer nessa noite que se o cajado pesar, eu não quero que o Senhor abra nenhum dedinho seu. Por quê? Diferentes de outras congregações, nós, como Pibidã, vamos segurar a tua mão. E se a igreja, ela for Arão e Ur na vida do pastor, o pastor nunca vai bater em retirada. O pastor nunca vai deixar o cajado cair no chão. E o nome do Senhor será glorificado. Em todo o Brasil, em todo o bairro, em toda a cidade. Na Grande Belém, em Minas Gerais, aonde a planta do teu pé pisar. E outra coisa, irmãos, deixa eu falar para vocês. Deus, Ele não chamou você, agora membro da Pibidã, Deus não chamou você para ser espectador do ministério. Deus não chamou você para esquentar o banco da igreja. Deus chamou você para ser levantador de braços. Grava isso. Deus te chamou para apoiar. E para encerrar, eu quero me dirigir ao Senhor, pastor. A gente conhece toda a sua trajetória, né? A história de como foi fundada a Pibidã aqui. E eu quero agradecer, porque talvez se fosse eu não aguentaria. Mas o Senhor não largou o cajado. E porque o Senhor não largou o cajado, em 2020 eu me converti. E eu quero agradecer. Eu quero agradecer em nome da igreja. Agradecer por essas mãos que nos abençoam. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem valor. Que a igreja, ela ama o Senhor, ela ama a sua vida, ela honra o teu chamado. Eu quero externar a minha gratidão, pastor. Talvez eu nunca falei isso para o Senhor, porque eu acho que eu não tinha coragem. Mas igreja, quando o Bernardo estava na minha barriga, ele foi consagrado pelo meu pastor. E quando o Senhor tomou o Bernardo,
Foi essas mãos que fizeram a oração. Foi a primeira ligação que eu fiz. E eu fui tão acolhida, pastor. Eu fui tão amada e é por isso que eu amo essa igreja. Eu sei que o Senhor me levantou aqui nessa casa. Sabe por quê, pastor? Eu sou totalmente fora dos padrões batistas, porque eu sou agitada, eu falo alto, sabe? Mas obrigada por este amor. E isso se reflete pelo pastor que tu és, Mari. Pastor, a Mari me deu essa missão, mas ela fala mais lindo ainda. Eu acho que ela devia falar. Aqui nesse potinho tem as doses de cuidado do pastor. Não sei se o senhor lembra, mas às vezes tem umas caixinhas que vocês tiram um dizer, né, toda manhã, com o versículo da Bíblia. Só que esse daqui é mais especial. Ele foi criado pelas tuas ovelhas. E a cor azul é ânimo para o Senhor, a verde é bênção, a rosa carinho, a amarela ato profético e a branca alegria. E todas as vezes que o Senhor sentir algo do tipo, o Senhor vai pegar uma corzinha dessa. A diferença é que tem a frase da tua ovelhinha e o nome dela, para você saber. Não liga para mim, tá? Porque eu não consegui digitar, escrever direito por causa da minha mãozinha. Receba que é de coração. E agora, nessa noite, eu vou pedir para toda a liderança desta casa de oração se prontificar aqui na frente. Missionária, missionário, vice-moderador, coordenador de rede. Val. Professora Semi, fiquem aqui. Hudson, por favor. Família pastoral aqui. Nós temos intercessores. E nesta noite, a gente vai interceder pelo nosso pastor. Para que o Senhor, Ele renove as suas forças. Para que em meio à adversidade, Ele não largue o cajado. E o Senhor, Ele está preparando, através da pessoa do nosso pastor, um povo que vai ser capacitado para aliviar o peso dessa carga. Lembra que eu falei? Se você não sabe pregar, mas você sabe louvar, e aqueles que têm talentos para trazer a palavra de Deus, vamos começar a se dedicar para aliviar esse peso. Agora, estenda a igreja, para a gente finalizar, fique de pé, estenda a sua mão para abençoar o nosso pastor. Missionária aqui, eu sou apaixonada com essa mulher, fala do amor de Deus, ela ora, ela que vai fazer essa oração, intercedendo pelo pastor. Oremos. Senhor, nós queremos expressar nessa noite, Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela vida do nosso pastor Edivaldo Araújo de Almeida. Muito obrigada, Senhor, porque, como a Tua palavra diz, não foi ele que te escolheu, mas o Senhor escolheu a ele e designou para que ele desse fruto, e o fruto permanecesse, dando mais fruto ainda, a fim de que tudo quanto ele pedir ao Pai, em seu nome, o Senhor vos conceda, Senhor. Nós queremos expressar gratidão pelo cuidado, expressar gratidão porque um dia ele disse sim ao teu chamado, Senhor. Nessa hora nós queremos que ele se sinta amado, se sinta abraçado, se sinta especial, Senhor Jesus. Não porque ele é simplesmente, mas porque ele é, quando ele está na tua
tua presença, quando ele obedece, Senhor, aquilo que o Senhor fala ao coração dele, do teu servo, nas madrugadas, nos momentos mais difíceis, Senhor. Que ao olhar para trás, o nosso pastor entenda que o Senhor não o cortou, mas o Senhor o podou, para que ele desse mais fruto ainda. Aquilo que o inimigo tentou acabar, o Senhor gerou mais crescimento. O Senhor duplicou, o Senhor triplicou. Que o Senhor, Pai, sustente o teu servo dia após dia, dia após dia. Nós consagramos a vida do nosso pastor, nós consagramos a vida da sua esposa, a irmã Seni Rangel. Nós consagramos a vida do seu filho, Hudson Rangel, porque eles são um só. Nesse trabalho, nesse ministério, eles caminham em unidade, Senhor. E é por isso que ele continua de pé. E é por isso que ele continua firme e constante, sempre abundante, entendendo, Senhor, que nada do que ele venha fazer na tua obra será em vão. Porque bendito é aquele que começou a boa obra. Tu és fiel, Senhor, para completá-la. Que o nosso pastor seja forte e corajoso. Nesse momento, a primeira igreja batista da Augusto Montenegro, de mãos erguidas, declara bênção, alegria, paz sobre a vida do nosso pastor. Nós repreendemos todo espírito de depressão, de ansiedade. Nós repreendemos todo espírito de morte. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade e declaramos paz, alegria e longevidade sobre a vida do nosso pastor. Que o Senhor, Deus, o abençoe com sabedoria, com graça, Senhor, com discernimento, Pai. Em nome de Jesus, como foi pregado nessa noite pela tua serva, que ele não solte a mão desse cajado e que nós o ajudemos a sustentar, Senhor, através da obediência, primeiro ao Senhor, depois a este homem que o Senhor levantou para nos guiar como nosso pastor. Muito obrigada. Proteja a mente, o coração, a vida espiritual, a vida emocional, a vida física do teu servo. E que ele entenda que se ele colocou a mão no arado, não é possível mais olhar para trás. Muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor Jesus, e pelos frutos que somos nós aqui, da vida do pastor, na pessoa do Senhor Jesus. É com muita gratidão que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.